Cada um destes casos que serão apresentados ao longo do dia de hoje são criteriosamente selecionados, passam pelos olhos, passam pelas mãos e passam também pela experiência de um homem, o professor, coordenador científico do Evolve, o professor Paulo Cardoso Amaral. Seja bem-vindo também, professor, e bom dia para si. Bom dia a todos. É a quinta vez, pelos vistos ainda não estão fartos de mim, a chegar ao dia. Bom, gosto em ver-vos, alguns amigos. Estou aqui para vos dar umas palavras sobre aquilo que assistimos este ano e esta espécie de termómetro que o Evolve significa do ponto de vista da transformação digital. A transformação digital não é de agora, começou há muitos anos, mas a tecnologia tem vindo a acelerar. Eu propus à Sandra um pequeno título que ela aceitou de imediato, Inteligência Artificial do sonho à realidade. E porquê? A inteligência artificial está cada vez mais presente nos casos de transformação digital. E o que nós vamos ver hoje é uma mistura entre a inteligência artificial e os outros temas mais clássicos, como processos e outros que nós assistimos no passado. E porquê do sonho à realidade? Porque a inteligência artificial começou por ser laboratório. Eu próprio trabalhei em inteligência artificial em máquinas de inferências ainda nos anos 80, imaginem. Depois passou por uma promessa que recentemente ganhou força e de repente nós começamos com os casos a ver como é que ela se transforma em realidade. Mas isto está a complicar-se, porque de repente estamos a achar muitas coisas nas mãos da tecnologia e há um tema que começa a surgir, que é o tema da confiança. A pergunta que eu vos faço é: quantos de nós é que já experimentamos ser atendidos pela inteligência artificial, sabendo que está a tentar simular uma pessoa, mas não é uma pessoa, e de facto ficamos satisfeitos com isso, ou se ficaríamos mais satisfeitos se fosse uma pessoa a atender-nos? Quem é que ficou mais satisfeito por sentir que era a tecnologia a simular a pessoa? Só por curiosidade. Estão a ver o problema? Portanto, a questão depois coloca-se, que é, ok, então eu estou a utilizar a AI em imensas áreas, incluindo nesta questão da proposta de valor. Mas se calhar as pessoas não ficam tão satisfeitas com isso. Por outro lado, eu estou a poupar recursos e estou a ganhar eficiência. E preciso desse lucro para eventualmente reinvestir e fazer com que o negócio se desenvolva. Mas garantido é que a proposta de valor continua a ser o mais importante. E, portanto, há que pensar como é que, com tecnologia, nós vamos incentivar a confiança digital. Porque se nós sentirmos que o que está do outro lado é uma organização que inclui máquinas e pessoas e que nos dá confiança e que nos permite ter uma proposta de valor... Perdi-me aqui um bocadinho que eu não me aguento, acabo por perder a concentração, peço desculpa. Máquinas e pessoas nos dão essa confiança e nós sentimos que a proposta de valor vale a pena. A questão que se coloca é como é que nós fazemos isso. E, portanto, o que eu gostava, neste início, de apelar, enfim, à vossa reflexão, é como é que nós pensamos o que é que significa termos uma confiança digital que inclua as duas. Ora bem, isso passa por um tema subsequente que se chama responsabilidade, que é, nós não podemos deixar a tecnologia fazer as coisas por si só e sem a responsabilidade de garantir que a tecnologia faz o que tem que fazer. E há aqui dois planos. O plano, pura e simplesmente, da proposta de valor, em que a tecnologia se pode portar bem ou não, mas também temos o plano legal. Porque a tecnologia está a fazer cada vez mais coisas para nós. A tecnologia, como tecnologia, nem sequer vista como dentro da organização que faz coisas. A tecnologia por ela própria, cada vez mais. E é isso que nós vamos ver nos próximos anos. Se calhar, enfim, não sei quantos de vós já pensaram nisto, mas esse caminho vai acontecer cada vez com mais força nos próximos anos. E, portanto, estas palavras não são apenas para colocar o termómetro ou interpretar o termómetro do que está a passar hoje, mas também fazer um bocadinho a antevisão do que eu espero que venha a acontecer, é que eu tenho estado a fazer cada vez que cá venho. E a prová-lo estão regulamentos, leis, que têm estado a sair, outros que estão ainda em desenvolvimento e que vão mudar as nossas vidas. E eu, habitualmente, cada vez que cá venho, falo um bocadinho do que é que se vai passar.
Por exemplo, coisas recentes que já não voltam para trás. O AI Act, que todos nós devíamos conhecer, o DORA, coisas ligadas à cibersegurança, mas também o MiCA, Markets in Crypto Assets, que já está em pleno funcionamento em seguramente metade dos países europeus e em Portugal ainda não, porque o Governo e a Assembleia da República andam ambos distraídos e a consequência está na nossa incapacidade como empresas de poder tomar posição, porque isto no digital há uma coisa que nós sabemos, o que conta é o First Movers Advantage, e quando nós ficamos para trás, perdemos. Porque é que o MiCA é uma questão, ou, por exemplo, o próprio Pilot DLT, porque, por exemplo, o MiCA permite e-money tokens, aquilo que agora os americanos falam, Payment Stablecoins, que saiu no GENIUS Act recentemente nos Estados Unidos, e que de repente, de um dia para o outro, vão aparecer massas monetárias que, by design, vão fazer coisas para nós sem intervenção humana, com valor legal. Ponto. E isso vai alterar as nossas vidas, até porque saiu outro diploma, eu não vou perguntar quantos conhecem, não faz sentido, que se chama o EIDAS 2.0 e que vai dar origem a uma coisa que é a EUD Wallet, que vai ter lugar a partir do final do próximo ano, portanto, dentro de um ano. Então, eu espero que dentro de um ano, possa dizer, já está a acontecer. Obviamente, vai acontecer nos países mais avançados. Nós, nesta área, nem temos sido os mais atrasados, muito pelo contrário. Mas eu, mais uma vez, sinto que, por parte do Governo e da Assembleia da República, acho que andam um bocadinho distraídos. E o resultado é que, se nós nos distraímos nesta área, vamos perder a oportunidade de todos nós termos wallets, tais como aquelas que temos nos telemóveis e que têm os bilhetes de avião e as outras coisas, que permitem ter dinheiro, as tais stablecoins, e credenciais verificáveis, que vão, pura e simplesmente, revolucionar o que aí vem em termos de marketing, descontos, e um conjunto de interações que passam a ser muito mais próximas e parecidas com aquilo que os chineses têm com as super apps. Realmente, a maioria das pessoas não teve, só quem foi à China que tem mais a experiência do que é que isso significa, e que nos vai permitir, eventualmente, ganhar vantagem competitiva em áreas onde a fricção económica reduz tanto que, por si só, é a criação de valor económico. Dava uma conferência. Isto para dizer o quê? Estou um bocadinho desgostoso com o facto de andarmos um bocadinho distraídos do ponto de vista político. Porquê? Por causa da tal responsabilidade. É que não se pode pensar em tecnologia pela tecnologia. A tecnologia tem que ter confiança e tem que haver responsabilidade. Isso implica também lei, quer se queira, quer não. E implica serviços públicos que o suportam. Bom, dito isto, o que nós vamos ver agora com estes casos são os primeiros exemplos, já com alguma maturidade, da utilização das tecnologias disponíveis que temos, incluindo a inteligência artificial, e que nos vai permitir ver como é que nós estamos a fazer para criar propostas de valor e agora, na nossa cabeça, como é que nós fazemos para pensar nesta questão da confiança e da responsabilidade, que tem que estar presente. E não nos temos lembrado muito disso, mas eu acho que temos de o fazer. Um dos exemplos, por exemplo, é o da Marinha, que fala inclusivamente de soberania. Ou seja, utilizamos inteligência artificial num contexto que, para além da responsabilidade da confiança, inclui a soberania. Não sei se estão a ver o alcance de uma coisa destas, mas isto é verdade para qualquer empresa. O que é que eu estou à espera com estes casos? Que se perceba como é que eles se tornam reais com pessoas. Porque nós falamos muito de tecnologia, e se quem esteve cá o ano passado está lembrado, eu fiz um discurso exclusivamente centrado na questão da inteligência artificial das pessoas. Eu não posso deixar de referir isto, porque a tecnologia transforma, é cada vez mais importante, primeiro tem estas coisas todas, mas no final a tecnologia é commodity, porque está ao alcance de toda a gente. Como é que nós podemos fazer algo que nos permita criar valor de uma forma que faz sentido, ou seja, sustentável, vantagem competitiva, aquelas coisas todas que nós gostamos, claramente com pessoas. Portanto, o que conta, mais uma vez, não são os truques tecnológicos que nós fizemos e conseguimos fazer com uma determinada empresa, mas a forma de integrar a criação de valor, tal questão da proposta de valor e os processos, pensando na forma como as pessoas fazem parte do mesmo. Porquê? Porque a tecnologia, a única coisa que faz é tratar de bits e bytes que são conhecimento explícito. E há uma coisa que nós sabemos há muitos anos, é que o que faz com que as empresas tenham realmente valor e se diferenciem, se distingam, é o conhecimento tácito.
é o know-how. A tecnologia, como a IA, permite que muita coisa tácita possa ser gerida de forma explícita, mas lá está, é commodity, o que significa que só com o papel das pessoas num processo de aprendizagem, de criação de valor conjunto, é que isto faz sentido. Portanto, temos mais uma dimensão que vamos ter que adicionar ao processo para percebermos como gerir isto com a tal confiança, responsabilidade, soberania, pessoas e por aí fora. E são estas coisas que me estão na cabeça quando eu faço a seleção de casos. E tenho achado piada que, à medida, e daí a questão do sonho à realidade, à medida que os casos têm aparecido, o que é que nós assistimos? Assistimos, de facto, a um aumento de maturidade. Porquê? Porque os casos são reais. Isto é sério, isto não são casos de estudo daqueles da universidade, como eu faço alguns com tese, em que vamos fazer uns casos simulados e depois logo se vê. Não, isto é sério. E, portanto, as consequências do caso, a aprendizagem do caso, transmite-se na sua realidade, percebe-se quando eles são mais imaturos. Ainda há pouco estávamos a falar que começámos com casos de transformação digital na utilização do Teams, quer dizer, que hoje é uma coisa absolutamente... Como acontece com toda a sequência natural do que é o crescimento e a maturidade da transformação digital. E, portanto, o nosso desafio hoje, e volto a apelar para isto, o nosso desafio hoje é perceber como é que criamos uma realidade que inclua as pessoas nestes patamares de confiança e responsabilidade. E, portanto, este conjunto de casos, o dia de hoje, é passar da visão à prática e o que eu gostava é que este caminho, que não passa só pelas empresas, porque nós colocamos demasiada pressão nas empresas. As empresas têm que ter sucesso, porque sem empresas com sucesso não há criação de valor económico, não há riqueza. Se as empresas forem todas à falência, nós ficamos todos pobres. Mas o sucesso não se faz só com investimentos e PRR. O sucesso faz-se com o Estado que nos suporta da maneira certa para que estas dimensões que eu falei sejam verdade. E, portanto, é este conjunto, eu gostava de ver mais Estado presente, vai estar algum, e do lado bom, se eu não estava aqui, mas gostava de ver mais Estado presente para discutirmos os passos seguintes que nos podem levar à criação de valor económico e à vantagem competitiva. Eu não resisto em dizer que eu escrevi uma estratégia que está na gaveta e, portanto, estou um bocadinho furioso. Não dizer estas coisas, mas eu sou assim mesmo, digo o que tenho a dizer. Há caminhos possíveis e passa por uma integração conjunta entre as empresas e os serviços do Estado e, obviamente, a política que permite definir as leis que nós precisamos. E, portanto, o que eu espero é que a reflexão de hoje nos permita imaginar o que significa ter sistemas sociotécnicos que incluem tecnologia com legitimidade. Desejo-vos um bom congresso. Obrigado pela vossa paciência em ouvir-me. Até já. Muito obrigado.